Oi, oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo e sabe aquele filme que você vai assistir pensando que é ruim e quando termina você comprova que estava certo? Pois é. Eu assisti A Hora do Desespero, produção que tenta ser um suspense dramático, mas acaba sendo mais um drama de se assistir. É difícil. Estrelado pela incrível Naomi Watts, que já entregou muito em filmes como O Impossível e até mesmo numa versão da Lady Di em Diana. E dirigido pelo mesmo cara que fez o ótimo Salto, a produção chega só agora nos cinemas brasileiros, apesar de já ter sido lançado faz um tempinho nos Estados Unidos e aqui nas Europas. E tendo em vista toda a recepção negativa que o filme teve, eu tô me perguntando por que eles ainda quiseram lançar nos cinemas. Porque esse é aquele típico filme que se entrasse no catálogo da dona Netflix, eu diria: você está em casa, querido. Ele tem todos os elementos para ser uma bomba da dona Netflix. Bom, como eu assisti e temos que produzir conteúdo para este canal, vamos lá. Lembrando que eu darei a minha opinião sobre o filme e que ela é sem frescura e sem spoilers, ok? E sobre a sinopse, direi que se você quer economizar o seu tempo, assiste o trailer, porque ele entrega basicamente o filme todo. Caso não, o que eu posso dizer é que nesta produção nós acompanhamos a personagem da Naomi Watts tentando chegar à escola do seu filho. O motivo disso, uma pessoa invadiu a escola e está disparando contra os alunos. E no ímpeto de tentar salvar o seu filho, ela sai correndo desesperadamente no meio de uma floresta. Sim, você me ouviu direito, no meio de uma floresta, muito bonita por sinal, com destino ao local aonde o menino está. E ela enfrentará muitos desafios neste trajeto. Nenhum deles relacionado a ficar sem sinal, sem bateria ou sem GPS. Tava de boas ali o tempo todo, celular maravilhoso. Apple fez um trabalho excelente aqui. Dito isso, vamos à minha opinião. E eu já vou começar largando direto. Nem a Naomi se salva por aqui. De longe é a pior performance da atriz, que não consegue entregar justamente o desespero do título do filme. E pensa que nós acompanhamos a personagem dela por quase 1h30 e são poucos os momentos que podemos dizer que a atriz demonstrou algum tipo de desespero. Sério, se tiveram 2 cenas em que você realmente consegue sentir a aflição de uma mãe ao saber que o filho corre perigo, foi muito. Porque nem chorar a atriz consegue. Agora, a pergunta que eu faço, ela leu o roteiro? Porque se leu, gente, não tem como salvar. Porque aceitou fazer uma personagem completamente genérica, extremamente mal desenvolvida e que a última coisa que gera é empatia. Aí neste caso, merece o framboesa de ouro. Já manda direto pro correio dela. E eu até entenderia a decisão dela em participar de uma produção assim, mostrando o ponto de vista de uma mãe com um filho em perigo neste tipo de situação. Porém, o roteiro de A Hora do Desespero é tão sofrível que até uma criança da 5ª série desenvolveria ele melhor. Nós temos aqui todos os clichês possíveis, desde a situação familiar complicada, passando pela pessoa correndo no meio da floresta, caindo e batendo a cabeça numa pedra. Sim, temos isso, está no trailer. E o pior, para preencher tempo, colocam a mulher para atravessar rio, trilha sinuosa, estrada deserta. Só faltou ela lutar contra aquele urso do filme do Leonardo DiCaprio. E detalhe, como eu disse antes, o celular nunca fica sem bateria, apesar de ela fazer milhares de ligações, e nunca perde o sinal, mesmo estando no meio do mato. No entanto, pessoas, o pior deste roteiro é que nos primeiros 15 minutos do filme você já sabe que caminho ele vai seguir, e quando rola o plot twist, você já sabe como o filme vai acabar. Nada mais broxante, nem mesmo todas as facilidades que são encaixadas na narrativa para trazer informações sobre a história. Agora, se você acha que eu acabei, eu não acabei ainda. Ainda tem mais um ponto que eu preciso falar sobre esse filme. A direção desse filme esqueceu que o nome dele continha a palavra desespero, né? O máximo que o diretor faz de desesperador é ficar girando a câmera ao redor da atriz para passar aquela sensação de que a personagem está perdida e atordoada. Um recurso que por si só já é muito clichê, mas foi usado tantas vezes que me deixou até meio tonto. Além disso, o diretor opta por fazer um bando de cenas preguiçosas feitas com drones ou takes no meio das folhas da floresta ou muito close-up na cara da Naomi tentando chorar e falhando miseravelmente. E é claro, nos momentos mais dramáticos, o diretor usa aquele slow motion bem batido, né? Bem basicão. E não custa nada relembrar. Esse é o mesmo cara que dirigiu o incrível Salt, um dos filmes mais interessantes da dona Angelina Jolie. É inacreditável que esse filme tenha chegado aos cinemas. Não só por ser ruim, mas por causa da forma ridícula que retrata uma situação extremamente delicada. Sabe aquela coisa que beira a falta de respeito?
Pois é. É mais uma produção que tenta abordar o terror de um massacre e não sabe justamente passar o terror que é isso. Porque por mais boa vontade que se tenha em colocar a Naomi Watts correndo feito uma louca no meio de uma floresta na tentativa de salvar o seu filho com milhares de informantes, passando por todos os lugares possíveis e enfrentando basicamente todos os desafios imagináveis que se possam acontecer com uma pessoa perdida numa floresta, esse não me parece o caminho para se falar sobre um tema tão delicado. E eu vou te dizer que até existia um caminho para essa história retratar esse momento tão perturbador e difícil. Existe um gancho ali pelo meio do filme que é muito pouco explorado. Algo que poderia mudar o ângulo e nos fazer olhar pelo outro lado da situação. Coisa que foi poucas vezes explorado no cinema. Porém, todo o filme joga no seguro, fazendo de A Hora do Desespero um melodrama bem abaixo da média dos melodramas. Fato é que aqui nós temos uma Naomi Watts que estava precisando pagar as contas e aceitou entregar uma performance com apenas 10% do seu talento. Um roteirista que achou que não tinha atingido o ápice dos clichês em Greenland e resolveu se superar, e conseguiu. E um diretor que estava dormindo enquanto dirigia, né? Porque só essa é a explicação que eu tenho. Agora, se você tiver coragem de assistir o filme, segura até os créditos finais, porque a vergonha alheia vai arder na sua cara. Então não tem nem o que dizer, né? Obviamente, esse filme levará um total de 0 alienzinhos. Para e pensa se fosse a tua mãe nessa situação, e tenta comparar as possíveis reações dela com as reações da Naomi. Conseguiu imaginar a aflição dela, ou a falta de recursos que ela teria, ou até mesmo como ela lidaria com toda essa situação? Eu sei, e não é isso que você vai encontrar nesse filme. Bom, mas como eu sempre digo, essa é a minha opinião. E você, já assistiu A Hora do Desespero? Curtiu? Não curtiu? Deixa nos comentários a tua opinião que a gente vai conversando por lá. Esse é o vídeo de hoje. Se você curtiu, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou indo lá. Tchau!